Fala pessoal, vamos fazer o nosso fechamento de hoje aí, terça-feira, 7 de janeiro. Começando aqui pelo nosso Ibov, né? Segundo dia consecutivo aqui, ó, um repique, né? Dentro de uma trajetória baixista, né? Então o Ibov, por enquanto, vai passando pela média curta, e aí a gente vai ficar de olho aqui, ó, a chegada eventual, né? Chegada na média de 20 períodos, tá bom? Então, por enquanto, né? Estamos ainda numa tendência de baixa, né, e o repique é desejável, né? Lembrando, o Ibov chegou aí no final da semana passada, numa região importante, né, que é um fundo importante de onde partiu aquele rally entre junho e agosto do ano passado de 2024, tá bom? Então é óbvio que essa faixa aqui é um suporte, né, tende a ser um suporte, só que é um suporte dentro de uma tendência de baixa. Eu não vou nem ficar aqui falando muito, né, você já sabe, né, que eu já falei isso algumas vezes, né, vindo aqui de setembro até agora, esse janeiro de 2025, os fundos anteriores foram sendo perdidos, ou seja, regiões que poderiam ser suporte, elas foram sendo perdidas. Afinal de contas, por que isso aconteceu? Porque a gente está numa tendência de baixa, tá bom? Então o repique vem e a princípio é isso, um repique, ou seja, uma alta dentro de uma tendência de baixa. Em algum momento o mercado vai mudar? Com toda certeza. É agora? Não sei. Por enquanto, na minha opinião, o plano A, aqui falando de índice, né, de Ibov, é esse. Aguardar o repique, deixa ele se desenvolver e aí, quem sabe, mais adiante, possamos ter novas oportunidades de venda, tá bom? O dólar, né, fazendo o exato oposto, né? Então você está vendo aqui o dólar fazendo uma correção, uma queda dentro de uma tendência altista, tá bom? Então, por enquanto, é isso, né? O dólar vem caindo, ou seja, corrigindo, para quem sabe seguir o movimento de tendência de alta. O que chama atenção aqui no dólar é que nós tivemos uma falha, né? Ou seja, uma falha de renovar topo, né? Então, o dólar fez uma correção, seguiu, né, retomou o movimento e não conseguiu renovar o último topo, tá bom? Então isso aqui já abre, né, a possibilidade, né, de sim acontecer uma reversão de tendência no dólar, tá bom? Mas não podemos descartar, né, 100% a possibilidade de continuar subindo, tá bom? Até que se prove o contrário. Mas sim, quem gosta de reversões, você teve aqui, né, alguns sinais pensando nessa possibilidade, tá bom? Voltar aqui nos juros, né, os DIs. Os DIs fizeram um movimento parecido com o do dólar, né? Eles fizeram uma correção no final do ano passado e depois, né, pareciam seguir o movimento para romper o último topo e falharam de renovar topo. E isso abre a porta ou a possibilidade de haver uma reversão de tendência nos juros, nos DIs, tá bom? Mas também, igual no dólar, não podemos descartar 100% ainda a possibilidade dos DIs, dos juros, eles continuarem ou retomarem o movimento de alta. Então, para quem usa médias, por exemplo, perceba, né, os DIs, né, eles estão exatamente em cima da média. Então, você vai olhar aqui para trás, ó, vindo aqui de setembro, quando começou esse último rally, podemos dizer, nos juros, tá? Ele veio sempre aqui, ó, margeando, né, as médias, tá? E cá estamos novamente. Então é um ponto que ainda pode ser um suporte e um ponto onde ainda pode ser oportunidade de montar posições de viés altista aí nos juros, tá bom? O S&P, né? O S&P a gente já sabe que no curto prazo essa faixa aqui, ó, é um importante suporte aqui na região dos 5.000, opa, 5.000 aqui 100, opa, desculpa, 800 alguma coisa, tá bom? Porém, né, você está vendo aqui que o S&P ele já tem um topo, outro topo mais baixo e aqui, ó, informação, um outro topo mais baixo. A dúvida é, vai perder esse suporte aqui de curto prazo, vem aqui fechar o gap da eleição e talvez até ir mais longe? Não sabemos, mas definitivamente, novamente, aqui a gente tem no S&P, né, uma sinalização, uma combinação que permite sim pensar numa eventual reversão de tendência, tá bom? Então fica atento, porque a gente sabe, né, o S&P está nesse rally impressionante aí, vindo ainda de 2023, né? Então é uma correção um pouco maior, talvez esteja aí a caminho, tá? Os juros, né? Esses estão lá, né? Voando, né? Então você está vendo aqui o juro 10 anos, né? Chegando aqui no 4,70, parece, né, a caminho do 4,8, 4,90 e talvez até mais, né? O fato é que aqui o viés claramente é altista, tá? Nos juros do 10 anos. Até comentaram hoje, né? O 30 anos, né? O de longuíssimo prazo, olha lá, 4,92, né? Já quase encostando nos 5 novamente. Então a coisa não está muito boa lá fora, né? Nos Estados Unidos, né? Lá na matriz, nesse
quesito aqui, juros, tá bom? O que vai suceder disso? Ninguém sabe, mas vamos acompanhando. Petróleo saindo ali daquela consolidação, né, ficou ali um bom tempo, entre 71, 75, 76, e aqui, nesse momento, né, acima do que vinha servindo de topo dessa consolidação, e na minha opinião, tem aqui o 78, 79 como endereço aqui no curto prazo, tá bom? Vamos ver se é para lá que a gente vai, e principalmente, né, se esse movimento oferece, né, oportunidades no meio do caminho, tá bom? O minério continua consolidado, né, aqui 97, 96, né, continua sendo aqui um suporte, tá bom, dentro dessa consolidação, assim como aqui o 106, 107 a resistência. Nesse momento tá aparecendo o quê? Que vem para perder, tá? Fazer o oposto do petróleo, tá bom? Então o minério aí segue pressionado, segue no curto prazo aí, tivesse que apostar, apostaria que vai perder essa região, tá bom? Bitcoin tá aqui, né? Meio consolidando, né, aqui no topo, tá? Então a gente fez a máxima lá no 108 alguma coisa, voltou, parecia até que vinha aqui, ó, nesse 87, falei sobre isso ainda em dezembro, né? E aí retomou a subida, rompeu esse topinho aqui, né, do 100 mil, e aí parecia que ia voltar lá para o topo, lá no 108. E aí o que aconteceu no dia de hoje, por enquanto, sequendo aqui não tá fechado ainda, né? Falta ainda umas 2 horas para ele fechar. Hoje Bitcoin menos 5, e aí pode, né, pode estar desenhando aqui, né, um pouco melhor uma possível falha de topo, para no mínimo voltar aqui nesse 87 e no mais distante aqui os 73 mil dólares, tá bom? Então o caminho é longo, né? Então vamos ver o que acontece aí nesse Bitcoin, beleza? Isso aí, pessoal, espero que você esteja tendo aí uma boa semana. Qualquer coisa aí, estamos sempre às ordens. Um grande abraço.